Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Vamos celebrar mais esse dia que o Senhor fez para nós, glorificando e exaltando o seu nome nessa escola bíblica dominical. Amém? Paizinho querido, Deus amado, queremos render graças ao teu nome, Senhor, te bendizer, dizer que só tu és santo, Senhor, te agradecer por esta manhã que o Senhor preparou para nós, te agradecer pela palavra que será ministrada hoje aos corações, Senhor, pelos louvores aqui entoados, Senhor. Alcança cada lar que está vendo essa mensagem, Senhor. Alcança cada família, Senhor, e que possamos glorificar o teu nome e ser abençoados com tudo que será visto e vivido aqui, Deus. Amém. Ainda, meus irmãos, dando início ao nosso culto, vamos abrir nossa palavra em Salmos 117. Amém? Salmo 117, verso 1 e 2, bem rapidinho. Nações todas, louvai o Senhor, povos todos, glorificai-o, porquanto o seu amor nos ultrapassa, e a fidelidade do Senhor é para toda a eternidade. Aleluia. Amém, meus irmãos? Hoje nosso culto será com os Greens, certo? Logo em seguida estaremos com o presbítero Emanuel dando a palavra e finalizando com o Ministério de Louvor. Deus abençoe e até a noite. Bom dia, irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Nós estamos alegres e felizes, porque estamos aqui mais uma vez para compartilhar do amor de Deus, para lhes falar de um projeto maravilhoso que Deus tem para nossas vidas, para nossa casa, para nossa família. Irmãos, hoje nós vamos compartilhar uma palavra concernente àquilo que estamos vivendo. A expectativa do que vai acontecer segundo a palavra do Senhor. E para tanto, nós queremos ler alguns textos bíblicos. O primeiro lá em Mateus capítulo 24. Você pode deixar sua Bíblia aberta em Mateus 24. Vamos ler apenas dois versículos inicialmente, versículo 37 e o versículo 39. Porque assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam e bebiam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e nos direcione na sua palavra. Mas o texto que nós lemos diz, o Senhor Jesus diz que assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé? A Bíblia nos diz, queridos,
que por 120 anos Deus advertiu o mundo acerca do dilúvio, quanto à destruição que haveria de acontecer a toda aquela geração mediante um dilúvio universal. E as pessoas se recusaram a crer no profeta de Deus. As pessoas se recusaram a crer que uma catástrofe naquela magnitude poderia acontecer. As pessoas sequer conheciam o que era chuva. Os homens sábios, segundo o mundo, diziam ser impossível este acontecimento. Mas Noé dizia que havia de acontecer. E para mostrar a sua convicção, ele empregou todo o seu tempo, ele empregou todo o seu dinheiro, ele empregou tudo o que ele tinha para construir aquela gigantesca embarcação. E muitos ouviram falar da mensagem de Deus, poucos tiveram fé para se preparar. Eu imagino que quando os animais, guiados pelos anjos de Deus, começaram a entrar na arca, as pessoas começaram a desconfiar. Se tratava algo além de um projeto, de um simples projeto humano. Reconheceram que aquilo talvez fosse a aproximação, né, do fim do mundo, ou do fim dos tempos, o fim daquele povo. E Jesus diz que a última geração, né, antes da sua volta, seria semelhante aos dias de Noé. Aqui, as pessoas, queridos, estavam tão ocupados com os cuidados, os afazeres, os prazeres da vida, que não deram crédito à mensagem de Noé, até que a porta da arca se fechou. Portanto, irmãos, é sábio da nossa parte nos preparar para o dia que Cristo há de voltar. E como será isso? Não é? A Bíblia nos fala, em Mateus 24, um pouquinho antes, no versículo 32, Jesus diz: aprendei, pois, com esta parábola da figueira. Parábola, na realidade, é uma linguagem figurativa, né? A figueira representa a nação de Israel. Ele diz: aprendei, pois, com a parábola da figueira. Quando os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Amém? O brotar, queridos, das folhas da figueira representam a restauração da nação de Israel. A Bíblia diz, e o próprio Jesus diz, né? Ele destaca a figueira como as demais árvores. Lá em Lucas, capítulo 21, versículo 29, ele diz assim: olhai a figueira e as demais árvores. Ou seja, a figueira representa a nação de Israel. As demais árvores representam as outras nações. A figueira, ela é destacada entre todas as árvores, assim como Israel é destacado entre todas as nações. É um povo separado, é um povo de Deus, e todo mundo sabe disso. E Deus, queridos, ele tem um zelo especial pela nação de Israel. Mas veja o que aconteceu com Israel. Mateus capítulo 13, versículo 2, eu já estou com esta anotação aqui, diz assim: e respondendo-lhe Jesus, disse-lhes: vê esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. O que aconteceu, queridos? Os judeus rejeitaram a Jesus. E por rejeitarem a Jesus, Jesus prediz aquilo que ia acontecer a Israel. E nós sabemos, os estudiosos contam essa história, nos anos 70, o general Tito, com seu exército, destruiu Jerusalém, incendiou o templo,
depois de um cerco de 134 dias em Jerusalém. O templo foi destruído. O juízo de Deus contra Israel, por Israel ter rejeitado o Messias, por Israel ter rejeitado o Redentor. Os romanos, ao destruírem Jerusalém, acarretou uma diáspora, né? Fazendo com que os judeus saíssem da sua terra e fossem para outros países, para a Ásia, para a Europa, para a África. Isso se cumpriu nos anos 70, depois de Cristo. Jesus falou sobre essas coisas quando ele diz, lá em Mateus capítulo 37, Mateus 23, a partir do versículo 37, Jerusalém, Jerusalém, tu que mata os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados, quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha junta os seus pintalhinhos debaixo das suas asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito é o que vem em nome do Senhor. Lá em Lucas capítulo 21, versículo 20 ao versículo 24, o Senhor Jesus fala de Jerusalém sitiada, quando ele diz, no versículo 20, vou ler só dois versículos, 20 e 24, quando porém virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Versículo 24, cairão ao fio da espada, e serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Queridos, agora Jesus fala de um tempo, né? Ele colocou um elemento novo, o tempo dos gentios. O tempo dos gentios. E o tempo dos gentios é um período em que Israel estaria sobre o domínio dos gentios e sobre o controle do povo gentil. Na verdade, nunca foi a vontade de Deus que Israel fosse destruído, nunca foi a vontade de Deus que o povo fosse levado cativo. Mas veja o que aconteceu. Israel se tornou rebelde diante do Senhor. E Deus é fiel na sua palavra. E Deus executa a sua palavra com justiça. Não é? A destruição de Israel, bem como a dispersão ou a diáspora de Israel, é fruto da idolatria, é fruto da rebeldia do povo de Deus para com Deus. E isso fez com que Deus os tirasse da sua terra, a terra que lhes prometeu, e os dispersasse por todo o mundo, até um dia determinado e profetizado por muitos profetas e pelo próprio Deus. Deuteronômio capítulo 28, eu acho que nós devemos ler, diz assim, a partir do versículo 63, e será que, assim como o Senhor se deleitava em vós, para fazer-vos o bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos, e sereis desraigados da terra a qual estáis entrando para possuir-lhes. Versículo 64, e o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra, e ali servireis a outros deuses que não conhecestes, nem vós nem vossos pais, deuses de pau e de pedra, e nem ainda entre essas nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso, mas o Senhor ali te dará coração tremente, e desfalecimento de olhos, e desmaio de alma. Era o castigo, queridos, pela desobediência dito pelo profeta. Os judeus seriam espalhados por todas as nações, seriam perseguidos, né, ao ponto de verem as suas vidas se esvaindo. Agora, irmãos, imagine uma nação pequena como é a nação de Israel, diante de reinos gigantes. Primeiro, diante do Império Babilônico, depois diante do Império Assírio, do Império Grego,
e agora diante do Império Romano. Eles são tirados das suas terras, aquele povo é diluído por entre as nações, quase 2000 anos. Qualquer povo, qualquer civilização teria se extinguido diante de tantos percalços, inclusive de perseguições, do ódio mundial das nações pagãs diante do povo judeu. Estima-se que 6 milhões de judeus morreram no Holocausto, né, nos campos de concentração durante a Segunda Grande Guerra Mundial. Né? Mas havia uma profecia. A palavra do Senhor vai nos dizer que Deus, o Senhor, tornaria a trazer esse povo de volta, de todas as nações por onde andavam, e o colocaria de volta na nação de Israel. E aqui, queridos, é onde se completa o tempo dos gentios que o Senhor Jesus falou. E Deus é fiel, e Deus, pela sua fidelidade, Ele cumpre a sua palavra, para o juízo como para a justiça. E lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 3, diz assim: o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro. Amém. E se compadecerá de ti, e tornará a juntar-te entre todos os povos, os quais te houver espalhado o Senhor teu Deus. Versículo 4, Deuteronômio 30. Ainda que o teu desterro tenha sido para a extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus, e dali te tomará. E o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que os teus pais. Isso de fato, queridos, aconteceu. Nós vemos nos dias de hoje a prosperidade que é a nação de Israel. Israel novamente se tornou uma nação, e uma nação próspera, né? Porque era profecia do Senhor. Em 1948, a nação de Israel foi novamente recriada, né? Através de um voto Minerva do brasileiro, nosso patrício, chamado Oswaldo Aranha. Né? Já ouvimos falar, queridos, também das profecias, Ezequiel 37, do Vale dos Ossos Secos, onde o profeta ali tem uma visão que mostra simbolicamente a nação restaurada, depois de passar anos espalhados por toda a parte da terra. Eu quero ler aqui alguns versículos de Ezequiel 37. Então me disse o Senhor: filho do homem, Ezequiel 37, versículo 11 a seguir: filho do homem, esses ossos são todos a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor: eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer subir delas, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, assim diz o Senhor. Queridos, esse texto que nós lemos mostra mais uma vez a promessa de Deus da restauração da nação de Israel. Os ossos secos, espalhados, representam o povo judeu espalhado, né, por toda a face da terra, representam a condição espiritual que aquele povo vivia. No versículo 26 e 27 ele diz: e farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua, e os estabelecerei e multiplicarei, e porei no meu santuário, o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu lhes serei seu Deus, e eles me serão povo meu.
A promessa, queridos, de Deus vai além da restauração política e da restauração geográfica de Israel. Deus prometeu dar uma vida, uma nova vida, soprar uma nova vida espiritual sobre o seu povo. O profeta revelou como Israel seria restabelecido agora na sua terra. Aquele povo viria de todos os lugares do mundo, de todas as nações, em se completando o tempo dos gentios, que Jesus falou lá em Lucas capítulo 21, versículo 24. E no versículo 29 Jesus disse: olhai a figueira e para todas as árvores, olhai para Israel, né? Em Mateus 24 ele diz: aprendei pois, versículo 32, aprendei pois com a parábola da figueira, seus ramos se tornam tenros, brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, versículo 33, vale a pena ler, irmãos. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade, eu vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Portanto, irmãos, o brotar das folhas da figueira representa a restauração de Israel. A figueira é destacada das demais árvores. Israel é destacado das demais nações. Israel, queridos, é a bússola. Alguns dizem que Israel é o barril de pólvora, porque todas as vezes que Jesus fala do fim dos tempos, ele fala da restauração da figueira, da restauração de Israel. Para alegrar Salomão, lá em Cantares, no capítulo 2, no versículo 10 a seguir, ele diz: o meu amado fala-me, fala e diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Porque o inverno já passou, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores da terra, o tempo de cantar chegou. Aí no versículo 13 ele diz: a figueira já voltou a dar os seus frutos. A vide em flor exalam o seu perfume. Por isso levanta-te, amiga minha, amada minha, e vem. No capítulo 2, no versículo 8, ele diz assim: ouço a voz do meu amado, ei-lo que vem saltando sobre os montes. Sobre os montes, ele vem saltando. Ele diz: levanta-te, querida minha. Ele está falando para nós, queridos, para a igreja, o organismo vivo do Senhor. Por que nos acomodamos? Por que paramos? Levanta-te. Esta é uma palavra profética de restauração da igreja do Senhor, porque Ele está voltando. São as revelações do momento mais esperado, o momento de glória que todos nós esperamos, a volta do Senhor Jesus. Essa palavra profética, ela aponta para os dias, né? Aquele momento da parábola das 10 virgens, quando o Senhor Jesus diz que à meia-noite ouviu-se um grito: eia o esposo, eia o esposo, levanta-te e prepara-te, irmão, prepara-te, irmã. Pode ser que seja a meia-noite de hoje, mas se não for de hoje, vai ser a meia-noite de amanhã. Se não for amanhã, a meia-noite vai chegar, vai acontecer. À meia-noite vai se ouvir o grito: eis aí o esposo, vamos ao seu encontro. Por isso, queridos, levante-se, levanta, amiga minha, querida minha, e vem. Como diz o Senhor Jesus na sua palavra, lá em Marcos capítulo 1, versículo 15, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no Evangelho. Apocalipse 22, 12 diz assim: eis que cedo vem, está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra.
Quem disse isso, queridos? Ele, o Criador dos céus e da terra. Aquele que diz: eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. E no versículo 22 ele diz: aquele que testifica todas essas coisas diz: certamente cedo eu venho. Amém, queridos? Amém. Olha, eu quero deixar um recado aqui. Na próxima oportunidade, nós estaremos dando sequência a essa ministração, né? Agora no capítulo 38 e 39 de Ezequiel, sobre a profecia de Gog, né? Terra de Magog, né? Eu não sei se você sabe o que significa Magog. Mar significa terra, Gog, trevas. Magog é terra de trevas, né? As nações, o texto vai nos dizer de Ezequiel que as nações que virão contra Israel tombarão sobre os montes de Israel. 5 sextos de todo o exército mundial das nações que vierem contra Israel vão morrer sobre os montes de Israel. É o que diz a palavra. Mas eu quero ler só 2 versículos para fazer o fechamento. Ezequiel 38, no versículo 22, diz assim. Ezequiel 38, versículo 23, diz assim: assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me darei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. E Ezequiel 39, no versículo 22, diz assim: e saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor seu Deus, desde aquele dia em diante. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre a tua vida, que Deus tenha misericórdia de ti e que Ele nos dê a sua paz, em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe poderosamente em nome de Jesus. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, o teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, o teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel.
Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, o teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel.